Eu vou ler o Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro da revelação, das revelações, finais. Capítulo 6, e vou ler sobre o cavalo preto, não? O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer: vem. Chamando para vir, né? Eis que apareceu um cavalo preto. Todos esses 4 cavalos são montados por um cavaleiro, né? No branco, com uma coroa, né? Um arco sem flecha. Ali estava o papado, o papa, né? A igreja, não a Knesset. Mateus 16, 17, Yehoshua Mashiach disse: sobre esta pedra, essa rocha edificarei a minha Knesset. Está na hora da Knesset aparecer, e está na hora de mostrar que todo o cristianismo, cristã e show gospel, encontro de pastores, congresso de jovens, encontro de casais, seminário, faculdade de teologia, templos, catedrais, tudo isso aí não tem nada a ver com a Knesset que Yehoshua Mashiach, Pedro e Paulo, Yehoshua edificou, e Pedro e Paulo iam estabelecendo, né? Aprenderam o modelo com ele de como abrir, levantar uma Knesset, né? E aí vem o papado, né? E cria a igreja, né? Claro que há um casamento entre Roma, a igreja romana, e o Estado, né? No ano 325, com Constantino, que estava perdendo o império, seu reinado, né? O imperador romano, e viu que se conseguisse o apoio dos cristãos, homens cristãos, mulheres cristãs, do cristianismo, se fundisse, seu reino, seu império poderia ser salvo, e foi salvo. Mas mais tarde, o Papa de Roma, né, vai virar o sumo pontífice. O que o imperador romano recusou, mais tarde, o Papa de Roma assume e mete uma coroa, uma tiara de 3 andares na cabeça, né? Dizendo que tem poder sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, sobre a terra, né? E com a coroa e um arco sem flecha. William Brandt dizia, um fanfarrão, né? O Papa de Roma é um fanfarrão, né? Mas esse cavaleiro vai montar num cavalo vermelho, depois com a espada, uma coroa, ele não larga, não. O arco sem flecha, para enganar os dogmas, credos, tradições também, o Papa não larga, não. A igreja romana não larga, não. E suas filhas, que vai nascer aqui nesse período do cavalo preto, que no cavalo vermelho matou, não? Com a Inquisição, 68 milhões de cristãos, aí entre os protestantes. Tem que colocar aí também as cruzadas, não? Patrocinadas pelo Papa de Roma. Isso aí derramou sangue demais da conta, não? Mas nesse cavalo preto aqui vai nascer o protestantismo, que é a era de Sardes, a 5ª era. Já nasce morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Porque Lutero retirou 8 livros da Bíblia, incluindo 7 no Velho Testamento, incluindo a carta de Tiago. A carta de Tiago, Lutero traz de volta.
Mas os 7 livros, Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Baruque, Eclesiastes, Sabedoria de Salomão, Lutero não traz. Vê porque os protestantes estão mortos, eles não têm a palavra. Não tem nem a Bíblia completa. Vê porque já nasceram mortos, a reforma protestante, sem falar, e devo falar, da guerra dos camponeses, Mutzen, né, discípulo de Lutero, o próprio Lutero depois dizendo a Spalatino, né, eu fiz um açougue, né, 100 mil mortos. Eu já provei aqui, já expliquei, preguei, que Yehoshua Mashiach não matou ninguém, Pedro não matou ninguém, Paulo também não matou ninguém. Na Kenesia não tem isso, os machiânicos, né? Os que seguem o Mashiach, os machiânicos não matam ninguém, estão fora do mundo, fora da política, né? Fora do mundo. São pessoas fora do mundo. Nessa hora, nenhum machiânico tem televisão em sua casa, né? Não vê novela, não vê futebol, não vai em teatro, não vai em cinema, não vai em campo de futebol. Não vou falar nem motel, bar, balada, festa. Eu faço aniversário no dia 25 de dezembro. Minha família estava aqui. Se eu quer ir para casa de um parente e tal, comemorar, mas é Natal, não? Embora é meu aniversário no dia 25 de dezembro, eu disse, nem me convide. E o Ano Novo, também não me convide. Não me convide para a festa, para as festas, né? Prefiro ficar em casa, né, com minha Bíblia, né? E no meu trabalho aqui, trabalhando na barbearia, né, cortando cabelo, fazendo barba, né? Estou muito melhor do que ir festejar Natal e Ano Novo. Ano Novo, Paulo não mandou festejar Ano Novo, né? E como é que você vai festejar Ano Novo no calendário do Papa Gregório, né? Gregoriano, né? Mas isso aí é com você, cristão, homem cristão, mulher cristã, quem faz parte do cristianismo, vai lá comer sua vaca, né? Com certeza os pastores vão matar um boi, uma vaca, para as festas, né? Enquanto o fim do mundo já começou. Não começou a grande tribulação. Essa só começa com a presença de Moisés e Elias na terra. Isso vai ser quando o terceiro templo for concluído, construído e concluído, e começar a matar a vaca vermelha, né? Mas o fim do mundo já começou, o começo do fim, né? Agora é questão de tempo. Então esse cavalo preto aqui, ele vem durante a reforma protestante, as indulgências, né? John Tetzel, o maior vendedor de indulgência para o Papa Leão X, na Alemanha, né? Fez Lutero em 1517 publicar suas 95 teses, mas vale lembrar que em 1515, Jean Giorgio Tricino, da Itália, estava na Alemanha, a serviço do Papa Leão X. É ele que vai mudar a fonética da letra I para o J, aquele I com um pinguinho, né? Para o J, e vai criar o nome Jesus, e o nome Jesus é uma propriedade do Papa de Roma, da Santa Sé, na Itália, no Vaticano, pertence ao Vaticano. Por isso que ninguém que confessa Jesus, é batizado no nome de Jesus, prega Jesus, louva Jesus, evangeliza Jesus, está salvo. Está tudo perdido. Os milhões vão virar poeira nuclear, poeira atômica. O que o William Branham falou no hotel, naquela parte do sétimo selo, lá, acho que uns 15 minutos que ele gravou, né? Cortou 112 referências e adicionou essa parte na fita do sétimo selo. Então é isso que se deve ouvir hoje, né? Então vai aparecer aqui o cavalo preto. Quando abrir o terceiro selo, ouvi a voz do terceiro ser vivente, né? Então são 4 seres viventes, o leão,
o touro, né? O homem, né? O terceiro ser vivente é o homem, o animal com face de homem, o quarto ser vivente é a águia. Então aqui é a era do homem, a era da reforma, a era da inteligência, da sabedoria, grandes estudiosos, né? Grandes estudiosos vão fazer a diferença aqui, né? Mas aqui também é a era das indulgências, do cavalo preto com a balança, né? Do Papa Leão X e com seu plano de fazer a Basílica de São Pedro. E aí precisava colher muito dinheiro, né? É aí onde John Tetzel vai lá vender as bulas papais, as indulgências, né? E quando Lutero fica revoltado, porque um homem bêbado estava tocando o sino da igreja lá, de Todos os Santos, lá em Wittenberg, e Lutero diz, não é assim que se vem à casa de Deus. Veja que Lutero considerava a igreja a casa de Deus. Hoje já não podemos considerar, não? Até porque Atos 7:48 e Atos 17, no 7:48, Estevão, antes de morrer, disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Depois Paulo, lá no Areópago, lá em Atenas, né, na capital da Grécia, diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas no tempo de Lutero, Lutero considerava o templo da Igreja Católica a casa de Deus. E aí é quando o tocador de sino saca aquela indulgência e diz, Padre Lutero, agora eu tenho o perdão dos pecados do passado, do presente e do futuro. Eu posso vir à igreja de qualquer jeito. Paguei aqui, ó, mostra as indulgências. Aí Lutero se revolta e vai escrever as 95 teses, mas o Papa não parou de vender indulgências. Mesmo com a reforma protestante. Não foi vender para os protestantes, né? Os duques, príncipes, a nobreza alemã. Mas o imperador Carlos V da Alemanha não creu em Lutero, mandou cortar a cabeça de Lutero, né? E aqui está esse cavalo preto, ele aparece aqui. Oh, mas você não está pregando o passado? Não estamos no quarto selo? Nesse momento? Porque você está pregando o terceiro? É porque tem algo importantíssimo aqui no terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer, vem, vem, João, vem ver, João. Eis que apareceu um cavalo preto. Isso aqui é no tempo da Reforma Protestante. Cujo montador tinha uma balança, vendendo salvação, vendendo indulgência para o catolicismo. E as igrejas protestantes, que se dizem cristãs do cristianismo, não estão longe da mãe delas, da mãe do cristianismo, a igreja católica, porque todas as igrejas têm um monte de envelope. Envelope lá para botar dinheiro, 13º, férias, sacrifícios, ofertas. E eles até dizem, esses neopentecostais, que vão queimar os envelopes lá no monte em Israel ou no Monte Sinai. O Monte Sinai é na Arábia, mas eles vão no Egito. Paulo diz que o Monte Sinai, onde a lei foi dada, foi na Arábia Saudita. Mas eles vão no Egito, mas eles não queimam o dinheiro, é só os envelopes. Então você põe ali 10 mil, põe dinheiro, embora hoje é as maquininhas, né, o Pix, né, os cartões de crédito. Mas ainda usa o dinheiro, né? O dinheiro esse que vai desaparecer da praça, está desaparecendo. Vai desaparecer da praça até os cartões de crédito, né? Está vindo aí um controle total. Ninguém vai poder comprar ou vender. Quando essa besta, um papa dos Estados Unidos surgir. E o ecumenismo na marra foi implantado, está lá no livro de Daniel, lá, Baltazar, né, o rei da Babilônia fez a estátua de ouro de Baltazar, de Daniel, um homem santo, e obrigou todos lá na Babilônia a ajoelhar diante da imagem do homem santo. Você vê que Daniel não ajoelha. Lá tem Misael, Sadraque, né? Sidraque, Abednego, né? Eles também não ajoelham, não. Como é que Daniel ia ajoelhar perante sua própria imagem, né, que o rei da Babilônia fez?
E esses 3 hebreus não ajoelham. Vão para a fornalha de fogo. Está vindo aí uma fornalha de fogo. Acende a fornalha de fogo. 7 vezes mais. Até os que estavam aquecendo morreram. Está vindo uma grande tribulação. Choro, ranger de dente. Trevas exteriores. Está tão pertinho, gente. Está tão pertinho esse tempo de vir. E você não percebe. Tá aí, lotando estádio, ginásio aí, com Maria Marçal, esses cantores gospel, pagando ingresso. É o circo de Roma. É a diversão romana. Tanto Roma mãe, como as filhas de Roma. Nesse circo, e o fim vindo. E o fim vem, você não percebe. Eu não posso fazer nada por ninguém. Só a graça de Deus, a misericórdia de Deus é que pode fazer. Então vem ver, eis um cavalo. Apareceu um cavalo preto cujo montador tinha uma balança. Ouvi então uma voz vinda do meio dos 4 viventes. Ou seja, essa voz aqui é do cordeiro. Não é do leão, não é do touro. Não é do homem e nem da águia. É a voz do cordeiro. O que o cordeiro vai estabelecer aqui? Nesse tempo aqui. Vamos ver? Então, uma voz vinda do meio dos 4 viventes. A voz do cordeiro, que dizia: 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo, o azeite, não? E ao vinho, não causes prejuízo, não danifiques. Olha a ordem do cordeiro. Eu acredito que é por causa disso que temos aqui agora uma Bíblia de Jerusalém, né? Jerusalém de Israel. Essa Bíblia aqui é da editora Paulus, uma editora católica, porém ela foi produzida lá em Israel. É a melhor tradução de todas as Bíblias. Ela é completa, ela tem os livros que Lutero retirou, né? Os 7 livros aí do Velho Testamento, né? Inclusive no livro de Tobias aparece o anjo Rafael, né? Não é só Miguel que existe, nem Gabriel. Tem Rafael também, né? Ou seja, aparece o anjo Rafael. E é importantíssimo porque há doutrinas no livro de Eclesiástico, Macabeus, em todos esses 7 livros que deve ser pregado aqui nesta hora, né? Simplesmente deve ser pregado aqui nesta hora. Não prejudiques o azeite, o óleo, e nem o vinho. Ou seja, não era para Roma, com seus dogmas, credos, tradições. Não é para mesmo as igrejas, filhas da igreja romana, as igrejas protestantes, luterana, batista, presbiteriana, metodista, congregacional, episcopal. Não é nem mesmo para as igrejas pentecostais, produto do protestantismo. Igreja Assembleia de Deus, Igreja do Véu, e as milhares de igrejas pentecostais, igrejas deuteropentecostais. Deus é amor, casa da bênção. E nem as igrejas neopentecostais, universal, mundial, internacional, Sara Nossa Terra, videira, luz para os povos. Não é para danificar, foi a ordem do cordeiro. Não é para Roma e suas filhas danificar o azeite, o óleo e o vinho. É para ficar preservado. É por isso que a Bíblia de Israel, de Jerusalém, volta. E aí eu posso vir aqui na parábola das 10 virgens, né? Dar uma explicação da parábola das 10 virgens. E enquanto o fim não vem, está muito perto, muito próximo, né? Não pense que o seu dinheiro, sua riqueza vai te salvar. Tudo na terra
vai ser derretida. Até os céus vai pegar fogo, na profecia de Pedro. As obras que há na terra vai ser queimada, vai derreter. Então, quem puder, compre uma sandália, um chinelo. Compre uma bicicleta, né, velha. Né? Eu estou falando para quem tem carrão, Mercedes, Land Rover, Ferrari, mora em arranha-céus, tem fazendão. Largue seu orgulho. E o Yoshua Mashiach diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Você deve descer a pobreza. Deve fazer alguma coisa a quem vive em favela, invasões, enquanto pode. Né? E se você preservar seu tesouro, e Yoshua Mashiach diz, não junteis tesouros na terra onde a traça destrói, corrói, e os ladrões roubam. Esse tesouro seu vai derreter todinho. É melhor ajudar a pobreza, é melhor ser humilde. Né? Vocês conhecem a história de Francisco de Assis, né? Seu pai era rico, vendia roupa, tecido, e ele deu roupas da loja do seu pai para os pobres. Seu pai ficou indignado. Ficou indignado. E vocês conhecem a história dele. Ele foi embora, e nu, despido. Foi começar uma obra, restaurar a igreja. No tempo dele, recebeu a ordem de restaurar a igreja. A princípio, ele pensou que era levantar os templos que foram caídos, derrubados. Né? Começou erguendo templo. Mais tarde, fazendo voto de pobreza, ele viu que essa restauração não era de templos, de parede, era de vidas. Mas a obra de Francisco de Assis, na Itália, em Roma, vê que Deus levantou mensageiro até na Itália, foi tão grande, mas tão grande, que eles deram, o grupo lá de Francisco de Assis, deram um pontapé nele. Ele vai terminar a vida dele numa caverna, né, com Clara lá, os católicos de Santa Clara ajudando Francisco de Assis, cego. Porque eles queriam uma organização, e Francisco de Assis trouxe o movimento de Deus. Não uma organização, mas se organizou com ele vivo. A obra de Francisco de Assis se organizou com ele vivo porque ele recusou a mudar os preceitos, por exemplo, o voto de pobreza. A liderança, lá os monges, lá os frades, os padres, muitos que estavam na liderança queria que Francisco derrubasse o voto de pobreza, e ele disse que não. Ele disse que o voto de pobreza não iria derrubar, né? Então ele é desprezado pelo seu próprio grupo. Eu leio a parábola das 10 virgens. Né? Eu acredito que deve haver um avivamento aqui agora. Mas eu não creio que adúltero, homem adúltero, prostituto, com a Bíblia na mão, vai trazer avivamento. Eu não creio que homem bígamo com 2 mulheres, ou homem polígamo, como Cacu, lá na Cosmavinha, diz que é o profeta das 10 virgens, vai trazer avivamento. Como? Com 7 mulheres, um harém. Acredito em avivamento, mas primeiro, vida em ordem, vida alinhada com as sagradas escrituras da sã doutrina de Paulo. Do contrário, eu não creio, aí é emoção. Aí é emoção, mesmo que uma igreja cresça, é emoção, estão baseados na emoção. Mulheres de cabelo cortado, de short, unhas pintadas de esmalte, boca cheia de batom, rosto cheio de maquiagem, roupas coladas no corpo igual linguiça, linguiça toscana, calabresa, provoca mais adultério do que mulher de fio dental na praia. Não é avivamento, isso é podridão. Isso é podridão espiritual das igrejas mortas. E agora o Papa vai batizar os transgêneros, né? E eles terão direito de ser testemunhas em casamento. É o sino da Igreja Católica de Roma decidindo. Alguém me perguntou, e o que você faria com os sodomitas? Alguém me perguntou, eu fui falar isso, ele me fez a pergunta, o que eu faria? Bem, Paulo diz que sodomitas
bêbados, ladrões, adúlteros, fornicários. 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10 estão fora do reino de Deus. E João, no Apocalipse 22, 15, 16, lá em diante, diz que não entrarão na cidade santa. Mas ele perguntou, e o que você faria? Paulo diz que, lá em Corinto, que muitos no passado haveis sido sodomita, agora sois lavados pelo sangue, haveis sido ladrão, beberrão, agora sois lavados pelo sangue. Ou seja, quem está no Machia, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então, desde que um homem foi sodomita, bêbado, ladrão, idólatra, adúltero, prostituto, fornicário, porém o sangue do Machia o lavou, deu a ele uma nova natureza, ele vai estar na congregação, em casa. Onde tiver um episcopo, um presbítero, né? Ele vai congregar. Mas se alguém na congregação voltar às práticas de ser beberrão, ébrio, ser sodomita, ser adúltero, aí a congregação em casa vai expulsá-lo. Como Saulo mandou expulsar aquele rapaz lá em 1 Coríntios 5 que foi viver, tomou a mulher do pai, a própria madrasta. Então, a igreja, a keynesiana, as igrejas aceitam o pecado. Olha o catolicismo aí, vai batizar os transgêneros. Vai aceitar ser testemunho de casamento. Está entrando. Sodomismo está entrando, mas com Paulo não entrava, não. Na keynesiana, não. Havia regras para a keynesiana funcionar. E uma das regras, por exemplo, que eu acho bonito e vejo que isso deve voltar, é não ter templo. Vai ser na casa. Porque num templo ninguém pode expulsar ninguém, não. Mas na minha casa, na casa de um episcopo, de um presbítero, só entra quem estiver em ordem. Casa não é templo, mas aí a keynesiana, você fala igreja, eu falo keynesiana, Paulo diz que deve ser nas casas, na casa de Áquila e Priscila, de Arquipo. Vê aí na Bíblia aí, todas as keynesianas, que você chama de igreja, eu chamo keynesiana, o culto, as reuniões eram nas casas, né? Dos irmãos e das irmãs. Então eu creio em avivamento. E creio no avivamento dos 7 trovões. Como William Branham pregou nos 7 selos, né? E a noiva da palavra não tem tido avivamento. Mesmo o William Branham pregando ali, desde 33, morrendo em 65, ele diz, não há avivamento. Vai ter que esperar os 7 trovões virem. Eles vão vindo, né? E não é extra-bíblico, nem antibíblico. Está aí dentro da Bíblia, né? Está dentro da Bíblia. Então, nesse tipo de avivamento, eu acredito, né? Mas essas coisas aí, do cristianismo, esses movimentos, não creio em nada disso. Para mim, o cristianismo não é de Deus. Não foi Yehoshua Mashiach que criou o cristianismo. Foi Constantino. E os papas de Roma, né? E até hoje está fazendo sino, estabelecendo regras, leis. O que Paulo escreveu não é para ser mudado nada. É para ser pregado, aplicado, tal como está aí na Bíblia. Paulo não mudava suas doutrinas, suas regras. Nem se passasse 10 anos, 20 anos. Eu já preguei aqui, Malaquias 3,6, sim. Eu sou Jeová e não mudei. Hebreus 13,8. E o Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que Paulo diz que essa doutrina ia desaparecer nos últimos dias, mas ia voltar e causaria comichão, coceira nos ouvidos. Porque os homens estariam amontoados de doutores, teólogos, reverendos, de demônios, que pregaria pelo dízimo, pelo salário de 10 mil, 20 mil, 50 mil, pelas Land Rover, pelos carrões, Toyotas, casas, fazendas que seus fiéis iriam dar a eles para agradar, para eles pregar só o que agrada. Porém, é profetizado aí em 2 Timóteo 3, 4, o regresso, o retorno da sã doutrina, e eu acredito que ela tem voltado. E é isso aí que vai produzir um reavivamento, mas não vai fechar bares, motéis, como o de John Wesley no país de Gales, fechou todos os bares e casas de prostituição. Não, o mundo vai pegar fogo.
O grupo para o rápido é pequenino. É um grupo pequenino, os milhões aí que se dizem cristãos, igreja, cristianismo vão virar poeira nuclear, poeira atômica, e os filhos de Deus se converterão em marciânicos, não em cristãos. Ou mulheres cristãs, mas agora é marciânico, crendo em Yehoshua, que tem 8 letras, o Yud, Re, Vav, Re, YH, WH, o tetragrama sagrado está no nome de Yehoshua. Esse é o nome que salva. Você quer crer em Yahu, ou Yahoshua, em Yahusha, em Yah, em Yah? É problema seu. Eu prego Yehová, o Pai, e Yehoshua, o Filho o Salvador. O restante aí, que as igrejas pregam, eu não prego e não acredito. Mas deve haver um avivamento, não de homens descanchelados pregando avivamento. Não, adúlteros, bígamos, polígamos. Não é assim que vem avivamento. Ou quem está casado ilegitimamente, porque um homem ou mulher casado não existe divórcio. Paulo diz em 1 Coríntios 7:11, o homem não dê divórcio à sua mulher. E no 10, capítulo 7, versículo 10, Paulo diz assim, se a mulher se separar do marido, não te case de novo. Então, feriu a palavra. Como que um homem divorciado que casou uma segunda, terceira vez vai trazer avivamento? Feriu a palavra, não há avivamento. Não tem como vir avivamento para quem fere a palavra, porque nós vamos ver aqui que o azeite é a palavra. O azeite é a palavra. Como é que você vai ter avivamento com quem fere a palavra? Com quem é incrédulo? Com quem não prega toda a palavra? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Eu acredito que estamos nessa fase aqui agora. Tomando suas lâmpadas. Sair ao encontro do noivo. Então tem a hora certa. Né? Vamos ver aqui que a hora que o noivo vem é à meia-noite. 0 hora, né? Como está na contagem regressiva que o William Branham pregou. 10, 9, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É na hora 0 que o foguete vai embora. Para o espaço. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Ou seja, tinha condição de levar azeite, porque quando elas pegam o azeite para as lâmpadas dela, havia vasilhas ali com mais azeite. Havia vasos ali com mais azeite, como as virgens prudentes vão levar os vasos. Além da lâmpada com azeite, elas vão levar o vaso. Mas essas insensatas aqui, imprudentes, elas vê ali as vasilhas, com certeza, os vasos, elas não vão levar não. O Senhor vai vir rápido, né? E aqui em Mateus 25, vamos ver que é dito aqui que ele vai demorar. Portanto, o tanto de vasilha, de vaso de azeite que levasse ainda era pouco. Para toda para até chegar a hora da meia-noite. Porque meia-noite o sono vem. Você dorme 8 horas, acorda aí 6, 7 da manhã. Tira um cochilo no almoço, volta para casa, 6h30, 7 da noite, janta, né? Dá 21 horas aí, os olhos já estão começando a ficar pesados, você não aguenta, né? E o sono, às vezes, o cansaço, da fadiga do dia, às vezes é tão pesado que você tem que ir para a cama. À meia-noite é a hora do noivo vir, veja a hora que ele escolheu vir. E veja que essas virgens insensatas, elas não estão nem aí. Elas não têm preocupação, elas não têm atenção, são displicentes, descancheladas, desmanteladas, rebeldes, desobedientes. Podia levar as vasilhas, isso é individual. A salvação é individual. Marido não salva mulher, mulher não salva marido, pai e mãe não salva filhos. É individual. Toda a casa
Não importa quantos tenham ali, é individual, cada um deve ter seu próprio zelo, seu próprio cuidado, não levar azeite consigo. Enquanto as prudentes levaram vasos de azeite. Olha a diferença das virgens prudentes das insensatas. Foi a reserva, foi as vasilhas, os vasos de azeite. Tinha azeite na lâmpada das prudentes? Tinha, mas elas eram cuidadosas. Eu vou levar reserva, vou levar vasos, vasilhas cheias de azeite. Eu não sei que hora que ele vem. Todo mundo estava esperando ele vir na tarde. No tempo da tarde com o William Marion Branham, que foi Zacarias 14:7, mensageiro do entardecer, mas estendeu-se à meia-noite, mas depois da meia-noite não passa não, porque a Bíblia diz aqui que a porta vai fechar à meia-noite. É o fim da dispensação gentílica. É o fim da última era, da era de Laodiceia, à meia-noite. É a Bíblia que diz, não sou eu não estou aqui para inventar nada, fabricar nada. Se a Bíblia diz que a porta fecha à meia-noite, então é meia-noite. As prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas, atrasando aqui, atrasando o noivo. Quantos anos tem a era de Laodiceia? 117. Quantos anos tem a primeira era, a de Éfeso? 117. Igualou. Igual por igual. E é profético. Mas o rapto tinha que acontecer. A era de Laodiceia tinha que ser menor do que a de Éfeso. E essa escritura aqui, hein, gente? Que diz que o noivo iria atrasar. E a profecia de William Branham diz que viria dentro da era de Laodiceia ainda uma era efesiana. De volta à palavra original. Atrasando o noivo. Você vê agora? Você consegue entender que o noivo iria atrasar? Não tem nada errado. O arrebatamento tinha que ser em 77, como o irmão Branham falou. Mas a Bíblia diz que o noivo iria atrasar. O irmão Branham diz que seria por volta de 77. Quanto tempo é uma volta, eu não sei, mas iria atrasar. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando. Não dá para resistir o cochilo, o cansaço. E dormindo. Todas as 10 virgens dormiram. As insensatas, as loucas dormiram. As imprudentes insensatas dormiriam até as virgens sábias. Minha Bíblia diz isso, todas dormiram, todas cochilaram. Só que as virgens prudentes têm algo ali que vai fazer a diferença, essa reserva. Essa reserva. À meia-noite ouve-se um grito. Pregador, por que você grita? Você, por acaso, é o grito da meia-noite? Eu não sei o que eu sou. Eu sei que eu sou um pregador, não? As pessoas estão me perguntando onde a Bíblia falou de você, qual o seu chamado, sua comissão. Não estou nem preocupado com isso. Eu estou preocupado, em primeiro lugar, em viver a palavra. O que eu sou, eu já disse, eu sou alguma coisa aí dentro de Efésios 4:11. Aí tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Se eu estou pregando, possivelmente eu seja alguma coisa aí dentro. Mas na verdade mesmo, você sabe o que eu sou? Eu não sou nada. Eu sou um Zé Ninguém. Nada, né? Mas que tenho a responsabilidade de pregar nesta hora. À meia-noite ouve-se um grito. É à meia-noite que o noivo vem. Nós estamos na meia-noite. Israel é o relógio do arrebatamento. A prova que estamos na meia-noite é o rei do norte, a Rússia, lutando contra a Ucrânia. É a guerra em Israel, o relógio do arrebatamento. É o terceiro templo, que é a maior discussão lá entre os rabinos. Como construir, quando vai construir. Todo o material já tem até 5 vacas vermelhas vindas da Austrália. Portanto, nós estamos na meia-noite. Para esse terceiro templo ser construído, falta só cumprir o tempo determinado que Daniel disse lá. Leu o capítulo 12, versículo 12. Tudo está a depender do ano em que foi estabelecida a mesquita de Omar. Aquela do Domo da Rocha, o Domo Dourado. Se ela foi estabelecida no ano 690, então essa construção deve vir no ano 2025. Se foi no ano 691, essa construção deve vir no ano 2026. Se foi em 692, essa construção deve vir no ano 2027. Mas está perto. Nós já estamos indo para o meio de dezembro. Mais um mês, está passando dezembro. Aí já é 2024. Eu estou dizendo que está perto. Israel,
é o relógio do arrebatamento. E pensar que em 25 de novembro de 1960, em Shreveport, Louisiana, num culto que o irmão Brano estava lá, foi dito que no Brasil teria uma hora da meia-noite. Né? Israel, a meia-noite, é o relógio do arrebatamento, mas o Brasil tem a ver com Israel. Porque foi Oswaldo Aranha, do Brasil, de Alegrete, Rio Grande do Sul, o chanceler que deu a vitória e o surgimento, o nascimento do Estado de Israel na ONU. Então, Brasil e Israel estão interligados. Não importa se o presidente Lula chama Israel de insano, contra Israel, isso é problema dele, mas o que Oswaldo Aranha fez, ninguém pode apagar. Essa bênção, né, para o Brasil. À meia-noite ouve-se um grito, o noivo venha aí, saia ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se e então trataram-se de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, esses vasos aí, essas vasilhas, essas reservas, dê um pouco para nós, porque nossas lâmpadas apagam-se. Veja que a coisa é individual. E as prudentes, vendo que se desse ia perder a salvação, disseram as insensatas, as prudentes responderam, de modo algum. De modo algum. Não vou dar meu azeite, não. Você não quer colocar o véu na cabeça, né, mulher? Dentro do ônibus, no centro da cidade. Também você está sem azeite. Você não quer lavar os pés na hospedagem quando seu marido aí, a família, receber a hospedagem de irmãos. Você não vai lavar os pés dos santos, dos homens, não, né? Está sem azeite. Não vai saudar com ósculo santo. Está sem azeite. Vai continuar pagando dízimo a pastores. Está sem azeite. Eu estou dizendo, o azeite é proveniente da palavra. Vai continuar com esse casamento, essa união ilegítima. Divorciado com viúva, viúvo com divorciado. Essas uniões ilegítimas, sendo que não há divórcio. Divórcio só há para o caso da mulher que se prostituiu antes do casamento. E Yeshua Mashiach diz, dele carta de divórcio. Mateus 19:9, mas para quem casou, o homem virgem, a mulher virgem, é até que a morte separe. Você vai continuar na união ilegítima, não? Está sem azeite. Vai continuar sendo uma madame pregadora, não? Quando Paulo diz que a mulher não pode ensinar e nem pregar, é calada na congregação. Mas evangelizar na rua, no ônibus eu posso. O Cacu está colocando as mulheres para pregar dentro do ônibus. E Pedro diz na sua carta, capítulo 3, versículo 1, vós mulheres sede como Sara. Sara chamava Abraão de meu senhor. Sois filhos de Abraão. Como é que você chama seu marido? Não é difícil saber se uma mulher é filha de Abraão. O nome que ela chama o marido já mostra a natureza dela. Sois filhas, se procedei como Sara. E diz lá Pedro, 1 Pedro 3:1, que a mulher deve ganhar o seu marido incrédulo sem pregação, sem palavra. Então a mulher não pode pregar nem para o marido incrédulo, muito menos em ônibus, em praça, cair andando com megafone. Isso não é papel de mulher, não. E como é que as pessoas vão ser salvas? E quem disse que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, quem disse que eles vão perecer? Não tem como o eleito perecer. Sua pregação, mulher, dentro da igreja e na rua, apenas mostra que você não tem azeite, que você é incrédulo. E diante aos que vendem e compram para vós. Aí está a polêmica, né? Quem são os vendedores de azeite? Quem são os vendedores de azeite? Aí virou essa polêmica agora. Descobri quem são os vendedores de azeite. Gente, os vendedores de azeite não entrou nas bodas, não. Não dá para entender isso? Que os vendedores de azeite ficaram de fora. Não dá para entender que nesta parábola, fisicamente, esses vendedores de óleo, de azeite, eram mercadejantes, comerciantes. Não pode se pegar
a parábola e vem aqui dizer, vendedor de azeite é o profeta mensageiro, vendedor de azeite é o Efésios 4:11. Mas se você for pegar e dizer isso, os vendedores de azeite ficou de fora. Eles tinham azeite para vender e não entrou. Veja que o azeite ali era algo físico. E o Mashiach está pegando uma parábola, coisas físicas, e ilustrando, trazendo um fundo espiritual. Simplesmente estão trazendo um fundo espiritual. Por exemplo, um judeu, um samaritano na Bíblia, para receber o azeite, tinha que ter a imposição das mãos de Pedro e João. Leia lá em Atos dos Apóstolos, lá em Samaria, Filipe, um dos 7 diáconos batizava em nome de Yeshua Mashiach, o samaritano, mas ninguém tinha recebido o azeite. Precisou de Pedro e João ser designado pelos outros apóstolos e ser enviado a Samaria. Mas já Cornélio não precisou de imposição de mão. Mas precisou de um anjo aparecer para Cornélio, para receber o Espírito Santo, o azeite. Precisou de um anjo vindo do céu, dizer a Cornélio, sua vida pregressa, para trás, daqui para trás, ela é boa. Você dá esmola, você faz oração, você cuida bem dos pobres. Você tem obras. O livro de Tobias diz que quem dá esmola, até os pecados são perdoados. Foi as esmolas de Tobias, de pai de Tobias, que fez o anjo Rafael descer do céu. E as esmolas estão aí no Novo Testamento. Eu tenho pregado aqui, dê esmola, isso faz parte da salvação. Um anjo visitou Cornélio porque ele dava esmola. E eu tenho dito aqui, não precisa ir muito longe para dar esmola. As pessoas vão bater na porta da sua casa, vão estar na porta do supermercado, porta de banco, vai estar numa praça. Quando te pedir, dê. Se não pode dar tudo, dê um pedaço do que você tem. Mas quem te pedir, nunca vire as costas. Se virares as costas, estarás pecando. Precisou de um anjo, Cornélio. Mas veja que o anjo vem porque ele tem vida. Havia outras casas, vizinhas casas de Cornélio, lá em Cesareia. Porém, o anjo não vai nas outras casas porque eles não tinham a vida que Cornélio tinha. Rafael, o anjo veio a Tobias, por causa da vida do pai de Tobias. Por isso que o arrebatamento não vai haver erro. Quem viveu mesmo, praticou a palavra, e só Deus sabe quem vive bem e quem vive mal, não tem como um escolhido que vive bem ficar, porque é caso de anjo. É caso de anjo Rafael, é caso do anjo de Deus aqui que visitou a Cornélio. O anjo não iria visitar quem não dava esmola. O anjo não iria na casa de alguém que recusava ajudar os pobres. O anjo não comete erro, nem Rafael, e nem no livro de Tobias, e nem o anjo aqui de Deus em Atos 10. Aí sim, precisou de um anjo. Cornélio tinha que ter uma vida boa, né? Justo. Um bom homem, né? E depois, então, vem Pedro. E Pedro não precisou colocar as mãos. Já na pregação, Cornélio recebe o óleo, o azeite, né? E Cornélio era gentil. O irmão Brando explicou isso. E os gentios têm uma fé para receber o Espírito Santo maior do que os israelenses, os judeus, os hebreus, né? Isso foi bem explicado. Agora, eu acredito que há um papel aí do Efésios 4:11, mas eu não creio que eles são vendedores de óleo, não. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Eu acredito que um apóstolo tem que ser uma virgem. Um profeta tem que ser uma virgem. Um doutor tem que ser uma virgem. Um pastor tem que ser uma virgem. Um evangelista tem que ser uma virgem. Não um vendedor de óleo. Porque ele também está obrigado a viver bem a palavra, então ele não vai no rápido. Se ele não tiver óleo, azeite na lâmpada e vasos de reserva. Pode ser o maior apóstolo do mundo, o maior profeta do mundo. Pode ser o maior pregador do mundo, o maior pastor do mundo, evangelista, doutor. Vai viver no adultério, na prostituição, na bigamia, na poligamia. O rapto vem e você fica.
para choro e ranger de dente e trevas exteriores. Então, Efésios 4:11 também são indivíduos, são almas. Paulo mesmo dizia, eu prego, eu corro, para não ser reprovado. Depois de pregar muitos, eu mesmo ser reprovado, eu me esforço, eu boxeio, esmurro meu corpo, eu renuncio isso, eu largo aquilo outro. Eu não vou ver mais televisão, eu não vou ouvir mais futebol, eu não irei mais no cinema, eu não terei mais amizade com quem fala palavrão. Eu renuncio. Quem não renunciar a si próprio, a si mesmo e não tomar a sua cruz, não é digno de mim, dizia Yeshua. Está fora do reino de Deus, do reino dos céus. Vê? Vê o que eu estou a pregar nesta hora? Você consegue ver? Que a parábola é física, e se você literalizar que vendedor de óleo é Efésios 4:11, apóstolo, profeta, evangelista e doutor, então vamos considerar que eles perderam as bodas. Mas eu creio que dentro das bodas vai entrar apóstolo, porque são virgens. Prudente, eu creio que dentro das bodas vai entrar profetas, porque são virgens, tem a vida em ordem, a vida boa. Eu creio que dentro das bodas, no rapto e nas bodas vai entrar evangelista, pastor, e doutores, porque tem a vida em ordem. Então vamos deixar os vendedores de óleo para lá, porque já não tem nem importância as virgens loucas depois do arrebatamento e comprar azeite, vasilhas, vasos de óleo. O noivo já fechou a porta, veja que não adianta mais nada. Depois do arrebatamento, você dizer, agora eu renuncio ser cristão, renuncio o nome de Jesus, vou crer em Yeshua. A mulher diz, agora eu vou colocar o véu, vou lavar os pés dos santos, vou praticar o ósculo santo. Agora não adianta mais nada. Deve-se considerar isso, esses vendedores de óleo aí, se você quer literalizar o físico, transformar o físico, o espiritual em físico, você vai entrar em problemas. A parábola ele usa coisas físicas, mas o importante da parábola é aquela reserva ali, aquelas vasilhas, aqueles vasos de azeite. É o que você tem feito da sua vida, homem, mulher, desde que você nasceu, seus caminhos, lugares, as pessoas que você anda, o que você tem feito com seus olhos, sua boca, seus pés, suas mãos. Isso aí tudo vai contar. Porque dormir, cochilar, todas as 10 vão dormir e cochilar. Mas o que é mais importante aqui é que as virgens prudentes, eu acho que elas sabiam que ia cochilar e dormir, mas elas pensaram diferente das insensatas, eu vou levar a reserva. Então, um filho de Deus, uma filha de Deus, mesmo na católica, mesmo na batista, na presbiteriana, quando andou nessas igrejas, na Assembleia de Deus, na quadrangular, na do véu, no tabernáculo, filho de Deus não vivia de adultério, não. Roubando os outros, mentindo para os outros. Não, filho de Deus, mesmo antes do cochilo e do sono vir, da meia-noite vir, já estava levando a Deus a sério dentro dessas igrejas. As igrejas são do diabo, mas os filhos de Deus estavam lá dentro, estão lá dentro ainda. E quem é filho de Deus não brinca com o Criador. Não tem vida relaxada, não. Não tem como ser salvo, não. Tem gente que me faz pergunta aqui, às vezes eu respondo. Aí volta a fazer pergunta, só quer enriquecer conhecimento ou só quer debater comigo. Gente, eu não quero debater com ninguém, não. Às vezes eu evito de responder, eu tenho até a resposta. Mas isso aí não vai mudar a vida desse homem, dessa mulher. Só quer conhecimento, não quer crer em nada. Não quer crer em absolutamente nada da palavra de Deus. A coisa aqui agora, o mais importante é viver. Cochilar e dormir, todas as 10 dormiram, mas essas virgens prudentes, ela tem história. Ela tem conduta, tem comportamento, tem caráter. E não é de hoje. Não fica pensando, vai nascer um bom caráter aqui agora. De uma hora para outra vai... Isso aí já vem de berço, gente. Já vem de útero.
Vocês já veem antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Jó 38:8 diz que, 38:7 diz que quando Deus fundava a terra, as estrelas, os anjos cantavam alegremente, e os filhos de Deus regozijavam, regozijavam. Então, filho de Deus já é filho de Deus. Não é nem no útero, nem no berço, quando eu era criancinha. Já é antes da fundação do mundo, ele já vem com esse caráter. Você só vai descobrir que é um filho de Deus quando ouvir a pregação. Mas já vem com essa boa conduta de longe. É claro que eu vejo que há também filhos e filhas de Deus que vão para a lama, né? Que Paulo diz que o sangue lavou, haveis sido sodomita, bêbados, idólatras, ladrões, haveis sido, porém haveis sido lavados, e virou nova criatura. Não estou criando aqui uma regra dizendo que um filho, uma filha de Deus nunca pode ter ido para chamuscar lá na lama do chiqueiro do pecado, né, junto com os porcos. Pode ter ido, mas deve haver algum caráter ali dentro. Deve haver algum caráter. Então o ato mais importante aqui não é os vendedores de azeite, de óleo. O ato mais importante que eu vejo aqui está na vida individual das virgens prudentes. É levar essas vasilhas de azeite, reserva. É levar esses vasos de azeite, reserva, para esperar o noivo à meia-noite. Porque dormir, cochilar, às 10 dormiram. Então, sempre levar a Deus sério, né? É sempre levar a Deus de uma maneira correta, né? Se queres ir para as bodas e morar no céu, Deus não faz confusão. Deus não é Deus de confusão. E também os filhos de Deus filhos e filhas de Deus não ficarão na confusão, mesmo de igreja, de pregações, de mensagens, de ministérios. Eles ouvem a palavra e capitam, entendem. Se estremece todo, e eu tenho que fazer isso, e eu tenho que fazer mais aquilo outro, e agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E eles farão, porque há poder na pregação. Romanos 10:17, a fé ela vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach, Você está vendo? O que é importante nesta hora é a reserva. É isso que é a coisa mais importante. Eu estou saltando coisas aqui, né? É a coisa mais importante nesta hora da meia-noite. O relógio vai começar a girar, gente. O relógio está lá, desde 48. Muita gente prega Davi Bergulhon, deu a independência ao Estado de Israel, mas não tem como ignorar os Valdaranhos, nem Israel ignora. Lá na praça, lá em Jerusalém, perto do hotel Rei Davi, já vive. Tem lá um monumento para Oswaldo Aranha. Nem Israel ignora Oswaldo Aranha. Não sei como que esses pregadores do Brasil, mesmo os que pregam William Branham, ignoram Oswaldo Aranha. Se lá em Oswaldo Aranha tem o museu e o martelo, que Oswaldo Aranha deu a martelada lá no 27 de novembro de 47 e deu a vitória a Israel. Aí você, pregador, ignora Oswaldo Aranha. O ato do Brasil em 47. Aí não, eu vou pregar Davi Bergulhon. Eu vi um jornalista dizendo que Davi Bergulhon era até ateu. Sim, ele deu não vou desmerecer ele deu a vitória. A independência de Israel, a guerra da independência, né? Mas vamos dar valor a quem dá valor. Quem não tem valor nessa hora é o presidente do Brasil chamando o Israel de insano, né? Mas Oswaldo Aranha tem seu lugar na história. Estamos na meia-noite. Ali está o relógio. E no momento que as virgens insensatas vão comprar o azeite, esta hora o William Branham diz, é o final da dispensação gentílica, da era de Laodiceia. No momento em que ela cria o desejo de comprar azeite, de colocar a vida em ordem. Eu tive que responder uma pergunta num grupo aí, numa página do Facebook, e alguém disse que eu estou querendo ser Malaquias 4:5-6, quando eu prego que o batismo é em nome de Yahushua Mashiach, porque Atos 26:14, ele perguntou a Shaul, por que tu estás me perseguindo? Eu sou Yahushua.
A Bíblia diz lá, ele falou em língua hebraica. Porque eu prego que a mulher tem que usar o véu. É o sinal do anjo, 1 Coríntios 11, 10. A mulher com véu na cabeça tem o sinal dos anjos. E é para mostrar que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Qual mulher vai usar o véu na cabeça como Rebeca? Isso não é mandamento do Islã, do Corão, de Maomé, de Alá. Maomé morreu no ano 632, depois de Paulo. Não vá trocar as coisas, confundir as coisas. Que eu estou a pregar a palavra original, eu sei, o Maomé não pregou. O Maomé não pregou, porque não era para ele pregar. Eu também não sou Malaquias 4, 5, 6. Eu nem profeta sou. Eu não me considero profeta, eu sou um mensageiro, como um carteiro, um office boy, né? Que apenas entrega documentos, entrega as encomendas. Mas eu não sou Malaquias 4, 5, 6, igual esse pregador vai dizer que eu agora estou querendo tomar o lugar do Mombrano, querendo ser Malaquias 4, 5, 6. Isso aí foi Mombrano. O que eu sou um pregador. Um pregador aqui que Deus levantou nesta hora. E o outro diz, você estava no cacou, você não, como que dizendo, você não quer me lacrar. Você não pode pregar. Isso lá da África, gente. Eu respondi para ele, eu sou um homem livre. Eu não lhe devo nada. E se eu cometi algum erro, eu peço perdão a quem eu cometi algum erro. E a melhor maneira de corrigir os erros é pregando a sã doutrina de Paulo. Eles querem lacrar. Você está lá na África e quer me impedir de pregar. Quer que eu pare de pregar só porque eu tive no cacou. Esse mesmo que veio me dizer que... porque eu disse para ele assim, em 88 eu estava na Batista. Em 89 a 95 eu estava na Assembleia de Deus. De 95 a 2012 eu estava no Tabernáculo da Fé do Joaquim aqui, pregando a mensagem Mombrana. De 2012 a 22 eu estava no Cacu. E eu falei assim, como Paulo esteve no judaísmo e saiu do judaísmo e começou a pregar, eu estive nessas igrejas. Aí ele respondeu assim, ainda tem a audácia de se comparar a Paulo. Paulo não se prostituiu com essas igrejas prostitutas que você, André Lima, passou. Paulo não se prostituiu. Quem é você para se comparar a Paulo? Eu disse para ele, Atos 8:8. A Bíblia diz que Saulo aprovou a morte de Estevão. Ele disse, eu fui batista, fui das Assembleias de Deus, caminhei 34 anos em igreja. Mesmo no tabernáculo, mesmo com cacu. Mas nessas igrejas não me mandaram matar ninguém, não. Eu não matei ninguém. Porém, no judaísmo, que Shaul estava, Saulo, lá mandava matar. Simplesmente lá mandava matar. Eu estava mostrando para ele que o judaísmo é pior, é mais ruim do que a igreja. O judaísmo de onde Yehoshua Mashiach retirou Shaul, né? Quer julgar a gente por ter estado na Batista, na Assembleia de Deus, no Tabernáculo, no Cacu. Você deve olhar minha vida, você quer me julgar? Veja se eu sou um adúltero. Veja se eu sou um prostituto. Veja se eu deflorei alguma virgem. Quer me julgar? Vou te dar aqui a base do julgamento. Veja se eu seduzi alguma mulher casada. Julgue por essas coisas. É isso aí que vai mostrar se um homem é santo, kadosh. Se uma mulher é kadosh, santa. É isso aí que vai mostrar. Fica aí querendo julgar os outros por ter estado em religiões e igrejas. Eu frequentei a igreja católica também. Quem está frequentando a igreja está à procura de Deus, mas está cego. Ninguém pode abrir os olhos de ninguém, nem de si mesmo. E Paulo chamou o judaísmo de pedagogo, aio, uma ponte. Ou seja, em cada lugar por onde eu passei também foi uma ponte. Eu aprendi muito, eu vi muita coisa errada. Evitei os erros ao máximo, errei, cometi erro. Porque errar é humano. Permanecer no erro é diabólico, é muita burrice. Muita burrice. Quer julgar? Julgue o homem pelos padrões morais, pelo caráter, né? Não por religião. Foram comprar azeite e a porta fechou.
a porta fecha à meia-noite. É à meia-noite que a porta fechou e veio as bodas. É bíblico. É escriturístico, eu não posso pregar outra coisa. E o que vem depois disso? Para as virgens que ficaram para trás, não entraram na porta, a porta trancou, perderam o arrebatamento, perderam as bodas. O que vem é choro e ranger de dentes. Perseguição, trevas exteriores. Eu disse aqui que eu tive um sonho. Nesse sonho, as pessoas estavam sendo dadas para elas usar máscara contra a radioatividade. Uma fila grande, cada um pegava a sua máscara, era dada uma máscara contra a radioatividade e saía lá para fora. Eu não vou contar o restante do sonho, não gosto de contar sonho, mas eu creio que isso está chegando para o mundo todo, a radioatividade, a terceira guerra mundial, o terceiro AI, as bombas atômicas. Deus não vai dar mais 60 anos para o mundo não, gente. Como ele fez lá na crise dos mísseis cubanos com Khrushchev, líder da União Soviética, e John Kennedy. Algo parou ali, era para ter tido ali uma guerra fria. Mas do jeito que o mundo está hoje, já não tem mais jeito. Veja as igrejas, virou magia, é rodopiar, é cachê, é pregador bem pago, é todo tipo de imoralidade, é política dentro das igrejas. Não tem conserto, não tem acerto, não vai voltar a palavra, acabou. Alguns indivíduos é que vão entender que o azeite é o azeite da palavra. Que o Cordeiro disse lá, no terceiro selo, não prejudique, não danifique o azeite. A Bíblia iria voltar. Os 7 livros que Lutero tirou lá na Reforma, no Cavalo Preto, o próprio Lutero enfrentando o Cavalo Preto, trabalhando para o Cavalo Preto, para Roma, tirando 7, 8 livros da Bíblia. Isso agora volta, e agora é hora de colocar a vida em ordem. Quem está com a vida em ordem, manter a vida em ordem. Não desorganizar a sua vida, mantenha-se em ordem. E o azeite é o azeite da palavra. E o William Branham diz que quando a lâmpada é acesa, o que vem? Fogo. E o fogo, o William diz, o fogo é a luz do evangelho. Ou seja, esse azeite tem que queimar, tem que arder, tem que acender. O azeite é proveniente das escrituras da Bíblia, Atos 5, 32. Pedro disse que Kadosh é dado àqueles que obedecem à palavra. Não fica a depender de homem, de igreja, de religião, de sacerdote, de profetas, de reverendos. O Kadosh é dado àqueles que obedecem a toda a palavra. E depois de obedecer, se tens azeite, então tem que acender. Tem que pegar fogo, o pavio tem que pegar fogo, fumegar, tem que acender. E aí é o fogo do evangelho. E o fogo é uma luz, né? Vamos ver se você está nas trevas ou se você mesmo tem a luz do evangelho. Vamos ver o que você fará com o véu. Mulher, o véu na cabeça, em público, o lava-pés. Vamos ver o que você fará com o nome Yehoshua Mashiach. E tem Yud, Re, Vav, Re, YHWH. Está tudo aí. Está tudo sendo pregado. Vamos ver o que você fará com a sã doutrina de Paulo, que parou de ser pregada por causa de Roma. Mas Yehoshua diz, não danifique, o Cordeiro diz, não danifique o azeite, preserva. Ele vai ser necessário. Na última era, o azeite, na era de Laodiceia, vai ser necessário. O azeite. Quando vier uma era efesiana, ainda na meia-noite, o azeite vai ser necessário antes da porta fechar. E eu creio. Porque ele mandou preservar, como eu li no começo, eu estou terminando minha pregação, eu creio. Ele disse, não danifiques, prejudique o azeite e o vinho. Eu creio. O azeite é o Espírito Santo. O vinho, o William Branham disse, é a alegria, é o estímulo. Eu creio que quando um homem, filho, e uma mulher, filho de Deus, entrar numa túnica, vai dar alegria no coração. Eu creio que quando é o vinho, gente, é o estímulo. A mulher samaritana bebeu um pouco
do vinho espiritual lá, a mensagem de Yahushua. Quem crê em mim não tornará a ter sede, mas vai dar um salto no seu interior. Rios de água viva, vai saltar. Isso é estímulo. Ela saiu correndo. Ela esqueceu da condição dela, que ela estava em prostituição. Saiu chamando todo mundo na cidade, não estava pregando, convidando, venha ver um homem. E falou tudo a meu respeito. Ela ali bebeu. Bebeu o vinho. Veja que nesta hora tem que ter o azeite e o vinho. Está preocupado com o vendedor de azeite, né? Você está preocupado quem é os vendedores de azeite, não é isso? Pois eu lhes digo nesta hora, sem o vinho não haverá arrebatamento. Vai ter que ter alegria, homem, de usar a túnica. Eu nunca vou usar a túnica, eu ia voltar para o ano 30, o ano 50, o ano 54, o tempo de Paulo. Eu nunca vou usar isso. Então, você está sem o vinho. E Yahushua mandou preservar o vinho. O vinho causa alegria, estímulo. O azeite é o Espírito Santo, tem que ser aceso. O fogo do Evangelho no mundo de trevas tem que ser mostrado quem é que tem fogo. Mas o vinho ele guardou, mandou guardar lá. Você não vai destruir não, Roma. Igreja Católica, o vinho. Eu dou ordem, preserva o vinho. Vai ser preciso ser estimulado. Vai ser preciso ser cheio do Espírito Santo na última hora. Na hora da meia-noite. Só o Espírito de Deus, Kadosh, é capaz de fazer um homem e uma mulher voltar à palavra original. Eu sei, o preço é caro. O preço é alto, eu sei disso. Eu estou experimentando isso, mas com alegria. Padre! As pessoas dizem, gritam na rua, porque eu estou de túnica. Eu não me entristeço. Desde o dia que eu comprei a túnica e ela chegou pelo correio, quando eu peguei na túnica e a túnica me vestia, eu tive alegria. Eu acredito que isso foi o vinho. Eu acredito que esta mesma alegria vai contagiar, vai encher os corações dos filhos e filhas de Deus. Olha, que Deus abençoe seus filhos e filhas nessa hora. Deus o Pai, Jeová, e o Filho Yahushua Mashiach, abençoe essa pregação. Amém.